Vamos dar continuidade a esses depoimentos sobre jornalismo, a partir inclusive da minha inserção. Eu peço que, se você está gostando desse conteúdo, você compartilhe, subscreva esse canal, coloca lá, parece que tem que apertar um ícone aí, que é um sininho para receber as notificações. Bom, a Revolução Burguesa no Brasil, isso é quase um consenso entre os historiadores, é uma revolução tardia, cujo marco é o golpe que leva Getúlio Vargas ao poder em 1930. Quer dizer, o processo da emergência das sociedades de massas na Europa, que ocorreu desde o século XIX, aqui tem início, de acordo com Renato Ortiz, por exemplo, durante esse processo de afirmação dessa classe social que é a burguesia, em 1930 em diante, 1940, essa sociedade de massa, ela tem algumas exigências, entre as quais o acesso a bens simbólicos, culturais, etc. É mais ou menos aí também que começa a se fortalecer a indústria cultural no Brasil, Começa as emissoras de rádio, o cinema brasileiro, a imprensa escrita, ela é anterior a isto. E aqui na Bahia, em 1912, o que marca a modernização da imprensa é a criação do jornal vespertino à tarde, criado por Ernesto Simões Filho, de família de agricultores rurais, de fazendeiros da região aí de Cachoeira, na Bahia. Hoje ele dá nome até a um município da região metropolitana aqui de Salvador, o município de Simões Filho. Ernesto Simões Filho, bacharel em Direito, cria o Jornal à Tarde em 1912 como uma plataforma política de oposição ao então governador da época. Um dos beneficiários com esse projeto do Jornal à Tarde é o famoso Rui Barbosa, o jurista Rui Barbosa, que foi um homem muito importante durante o Império e no início da República aqui no Brasil. A Bahia sempre teve uma importância muito importante, teve muita importância no cenário político nacional nos primeiros séculos da colonização, assim como também durante o Império, dando grandes próceres, homens importantes que agiram politicamente na construção disso que hoje nós conhecemos como Estado brasileiro. Ernesto Simões Filho era um político, que criou este Jornal à Tarde, que é o jornal mais longevo em funcionamento aqui no estado da Bahia. A única interrupção do Jornal à Tarde se deu durante a ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas, na medida em que o jornal se posicionou contra o intervencionismo getulista nos estados, aqui como na Bahia, por exemplo, houve um interventor aqui, o Juraci Magalhães, que nada tem a ver com Antônio Carlos Magalhães. Ele era cearense, era tenente e foi enviado para governar a Bahia como um interventor de Getúlio Vargas. Se formou uma oposição e o Jornal à Tarde liderou essa oposição. Por conta disso, o jornal foi empastelado, uma multidão invadiu a sede do Jornal à Tarde, que ficava ali onde hoje está o Hotel Fazano, recém-inaugurado, na Praça Castro Alves, no centro velho de Salvador. Foi o único período em que o jornal foi interrompido. O Jornal à Tarde sempre foi um jornal de grande influência política, o jornal de maior circulação, o jornal que mais vendia, o jornal que mais lucro dava, até os anos 1980, a família de Ernesto Simões Filho, que morreu, chegou a ser ministro de Getúlio Vargas, quando Getúlio Vargas retornou ao poder, eleito pelo povo em 1950, 51, Ernesto Simões Filho foi ministro de Getúlio Vargas, foi demitido por Getúlio Vargas por um telegrama enquanto ele, Simões Filho, se encontrava na Europa, em Paris,
recebeu um telegrama de exoneração do cargo, retornou ao Brasil e logo depois morreu, deixando a fortuna, a fortuna, digamos, em termos de capital simbólico, mas também material, para a filha dele, a principal herdeira do espólio de Ernesto Simões Filho foi a filha dele, Regina Simões de Melo Leitão, que morava no Rio de Janeiro, capital da República, e deu todo o poder de direção do jornal a Jorge Calmon, uma figura emblemática no jornalismo baiano durante mais de 50 anos. Ele dirigiu a tarde entre o final dos anos 1940 até sair do jornal em 1995 ou 96 por conta de rusgas com os herdeiros de segunda geração, principalmente os filhos de Regina Simões de Melo Leitão, uma senhora já quase centenária. Os filhos dela assumiram praticamente a direção do jornal nos anos 90 e criaram problemas para Jorge Calmon, ele que marcou a personalidade do Jornal à Tarde. Falar em Jornal à Tarde era falar de Jorge Calmon, da família Calmon, também uma família quatrocentona da Bahia, que governou a Bahia por vários períodos, os seus membros. Isso está muito bem examinado num livro clássico de um americano coreano de nome Elsu Pang, que publicou no final dos anos 1970 um livro clássico chamado Coronelismo e Oligarquias, a Bahia na Primeira República, onde ele mapeia as famílias de mando do estado da Bahia. Ou seja, cada estado, mesmo São Paulo, que é a locomotiva do Brasil, que é um estado, o único estado realmente capitalista, de relações capitalistas no Brasil é São Paulo. Mesmo lá tem algumas famílias quatrocentonas que mandam. Parte dessas famílias, inclusive, ingressam como empresários do ramo de imprensa, do ramo de comunicações. Ou seja, os jornais brasileiros são jornais de família. Está lá em São Paulo, o jornal Estado de São Paulo, da família Mesquita, que essa família sempre teve participação na política, antes da República, durante a monarquia e também na República. São responsáveis pela criação, por exemplo, da Universidade de São Paulo, a famosa Universidade de São Paulo, que foi criada a partir de articulações feitas pelos mesquitas, que queriam formar a elite governante do país. Pois bem, aqui na Bahia, Ernesto Simões Filho teve uma participação importante, criando o Jornal à Tarde. Esse jornal não tinha concorrente a ele, ele implantou uma série de modernidades no jornal, por exemplo, fotografia, litogravura, introduziu uma coisa que durante muito tempo era o principal eixo de venda e de popularidade do Jornal à Tarde, que era o caderno classificados, caderno de anúncios classificados populares, que era assim o carro-chefe do Jornal à Tarde durante mais de 40 anos. As pessoas compravam o jornal para ler primeiro os classificados, compra e venda disso e daquilo, serviços, etc. Então era um jornal que era a maior fortuna do estado da Bahia em termos de imprensa, até por volta do início dos anos 1990. Nós readquirimos já nesse período a volta da democracia, depois do golpe militar de 64 até 85. Então o mercado de comunicações no Brasil se reconfigurou, e emerge aqui na Bahia uma figura emblemática, um basco, um cidadão basco, um imigrante que veio lá da Espanha não, ele dizia Espanha não, eu não sou espanhol, eu sou basco, veio do País Basco, como empregado de uma empresa de transportes no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, e com a criação do polo petroquímico por iniciativa e por influência de Antônio Carlos Magalhães, este homem começa a entrar no ramo de transporte aqui, transporte de trabalhadores para o polo petroquímico que fica em Camaçari,
um município próximo a Salvador, né, e começa a fazer transporte e faz fortuna no ramo de transporte durante os anos 1970, até que com a divisão do espólio do grupo Diários Associados, foi o maior grupo de comunicações no Brasil na primeira metade do século XX, né, até por volta de 1960, né, mas faliu. Assis Chateaubriand, que era o dono do Diários Associados, dessa rede de rádio, TV, jornais diários, né, essa empresa faliu, e os militares que assumiram o poder buscaram uma solução. No caso aqui da Bahia, existia a primeira emissora de TV, que é a TV Itapuã, que pertencia aos Diários Associados de Assis Chateaubriand, e a Rádio Sociedade da Bahia, que também pertencia a Assis Chateaubriand. Quem adquiriu aqui na Bahia tanto a propriedade da TV Itapuã quanto a propriedade da Rádio Sociedade da Bahia, e depois até criou uma emissora FM, a Itapuã FM, foi justamente esse empresário basco, Pedro Irurro, no início dos anos 80, e ele veio fortalecendo o seu grupo de empresas e entrou no ramo das comunicações. Esse homem foi responsável pela concorrência que o grupo Antônio Carlos Magalhães sofreu aqui no estado. Quer dizer, esse homem se agregou à oposição a Antônio Carlos Magalhães. É bom que se diga que essa oposição não era só formada por progressistas ou formada só por gente de esquerda. Antônio Carlos Magalhães, ele foi fortalecido pelas antigas oligarquias que sempre mandaram na Bahia, e quando ele se sentiu forte o suficiente, ele rompeu com todas essas famílias de oligarcas e criou a sua própria oligarquia. Isso fez com que essas famílias contrariadas todas se unissem em bloco para formar esse bloco chamado anticarlismo, entre os quais, à frente desse bloco, está Luiz Viana Filho. Luiz Viana Filho, filho do governador Luiz Viana, que governou a Bahia na virada do século XIX para o século XX, que foi apoiador do golpe militar de 64, por isso se tornou governador da Bahia em 1965, se não me engano, 66, né, e trouxe aqui a segunda emissora de TV, a TV Aratu, que foi fundada em 1968 pela família Luiz Viana, e era a retransmissora da Rede Globo de televisão, até que Antônio Carlos Magalhães, né, convenceu Roberto Marinho a romper unilateralmente o contrato de retransmissão com a TV Aratu, quando Antônio Carlos Magalhães montou a TV Bahia. Em 1986 foi inaugurada a TV Bahia, 86, 87, né, como a cabeça da Rede Bahia. A Rede Bahia hoje está espalhada em todo o estado, tem 6 ou 7 emissoras de TV, rádio, etc, e jornal. Pois bem, Pedro Irurro emerge como uma força agregadora do anticarlismo, mesmo porque se tornou um homem poderoso na área de comunicação durante os anos 80. Ele adquiriu o espólio dos Diários Associados, né? Se tornou político, né? Foi eleito deputado federal, elegeu o filho dele, deputado estadual, ajudou, talvez foi o principal cabo eleitoral de Mário Kertes, quando Mário Kertes se candidatou a prefeito de Salvador na primeira eleição direta para a prefeitura das capitais em 1985, depois do golpe militar. Ele foi talvez o principal cabo eleitoral de Mário Kertes na área das comunicações e financiador também da campanha, assim como foi também o principal cabo eleitoral de Valdir Pires, que na eleição de 1986 derrotou o candidato de Antônio Carlos Magalhães, o ex-senador socialista do Partido Socialista Brasileiro, Josafá Marinho. Então Pedro Irurro emerge dessa forma, né, com essa emissora de TV, com rádios, né, e na sucessão de Mário Kertes, aqui em 1988, né, havia um candidato importante, na verdade, um homem nacionalmente conhecido, que é o cantor e compositor Gilberto Gil, filiado ao MDB, muito próximo à época de Mário Kertes, que o queria
candidato a prefeito na sua sucessão. Queria Gilberto Gil. Mas Pedro Irurro, que já era um homem também do MDB, né, que tinha muita influência dentro do partido, mesmo porque ele era detentor desses meios de comunicação influentes, né, empresário influente, ele resolveu tirar da manga da camisa, né, da cartola dele, um empregado dele, que era apresentador de um programa, desses programas popularescos, né, da TV, um cara que fala sobre violência e tal. Eu me lembro que o bordão dele era que ele matava a cobra e mostrava o pau, e ele batia o pau assim numa mesa que existia, né, falava de crimes, etc. Esse homem chamava-se Fernando José, era um radialista da Rádio Sociedade da Bahia, né, que também tinha um programa de TV na TV Itapuã de Pedro Irurro, né, e Pedro Irurro, devido à popularidade adquirida por Fernando José, resolveu cacifá-lo como prefeito de Salvador, o segundo prefeito depois da ditadura militar. De fato, peitou todas as dissidências dentro do MDB, né, e elegeu e fez de Fernando José prefeito de Salvador na eleição de 1988. O Gilberto Gil, ele foi preterido, nem chegou a disputar a convenção dentro do MDB, porque Pedro Irurro disse: não, a prefeitura é minha, Salvador pertence a Pedro Irurro. E de fato, elegeu Fernando José prefeito de Salvador. Logo depois da eleição, houve a dissidência de Pedro Irurro com Mário Kertz, porque eles dividiram, né, a prefeitura, a administração entre essas duas forças políticas, Mário Kertz e Pedro Irurro. Mas Pedro Irurro denunciou Mário Kertz logo após assumir a prefeitura de fato. Ele denunciou Mário Kertz como beneficiário de um grande esquema feito com empreiteiras, principalmente com duas empreiteiras, a empreiteira Sérvia e a empreiteira Engepar, que parecia mais assim um lavatório do dinheiro escuso desviado por Mário Kertz da prefeitura de Salvador no período em que ele foi prefeito, entre 1985, início de 86 até 31 de dezembro de 1988. Isso está no processo da Procuradoria-Geral do município, que reivindica a devolução de 200 milhões de dólares que teria sido desviado de Mário Kertz, por Mário Kertz. Então Pedro Irurro denuncia, rompe com Mário Kertz. Mário Kertz, depois disso, se tentou candidatar a governador, tentou se candidatar, voltar à prefeitura, mas nunca ganhou eleição mais. Nunca mais Mário Kertz ganhou eleição. Aliás, os candidatos apoiados por Mário Kertz nunca mais ganharam as eleições depois dessa denúncia. Então, Pedro Irurro, assim fortalecido, né, também no início dos anos 90, resolveu criar o seu próprio jornal impresso, um jornal ultramoderno, que ele denominou de Bahia Hoje, né? Adquiriu um prédio, construiu um prédio numa zona moderna aqui de Salvador, trouxe as melhores máquinas de reprodução de imagens. Era um jornal maravilhoso que veio concorrer com o Jornal à Tarde, inclusive pagando, a Tarde sempre pagou os melhores salários no jornalismo impresso, né? Isso foi abalado quando Antônio Carlos Magalhães montou o Correio da Bahia em 1979, que também pagava bons salários, mas depois esses salários entraram em descenso. A Tarde continuou sendo o veículo que melhor pagava aos seus profissionais de redação. Mas chegou a concorrência de Pedro Irurro, que em 1990 resolveu montar o Bahia Hoje. 1990, 91, 92, montou o Bahia Hoje, nos estertores do Jornal da Bahia, que havia sido adquirido por Mário Kertz. Mário Kertz faliu o Jornal da Bahia, né? E aí emergiu o Bahia Hoje, de Pedro Irurro. Pedro Irurro também montou um jornal diário em Feira de Santana, né? E durante esse período da década de 90 até por volta de 1996, ele viveu essa aventura de ser um dos empresários mais importantes
do ramo de comunicações aqui no estado da Bahia, até que ao final dos anos 1990, início de 2000, ele praticamente desapareceu de cena. Brigas familiares levaram ele inclusive a vender, a repassar a TV Itapuã, a Rádio Sociedade, etc., ao grupo de Edir Macedo, que transformou tudo na Rede Record. Edir Macedo readquiriu parte do espólio da Rede Manchete, de televisão, e montou a Rede Record, da Igreja Universal do Reino de Deus. Hoje, Pedirujo praticamente não existe. Interessante que há 2 meses eu estava no País Vasco, estava inclusive lá em Bilbao, e quando soltei da estação de autobus e peguei um táxi para ir para o hotel, perguntei ao homem, ao taxista, um senhor, se ele conhecia a família Irujo. E ele me dizia, há 2 meses, eu era criança quando houve um grande escândalo envolvendo a família Irujo, um assassinato familiar, isso, sei lá, nos anos 60, anos 50, que teve grande repercussão. Não sei se é a mesma família do Pedro Irujo que veio aqui para o Brasil e fez fortunas, e depois por brigas também familiares, o filho doente, ele também, acho que já morreu. Hoje praticamente não se fala mais em Pedro Irujo, mas aqui vai a minha lembrança do papel que esse homem teve na política e na comunicação aqui. Eu cheguei a conhecê-lo e entrevistá-lo diretamente, pessoalmente. Vamos prosseguir com mais 2 programas, esse é o 7º, mais 3, sobre a história do jornalismo no século XX, início do século XXI. Compartilhe esse conteúdo e se inscreva no canal. Um abraço.